Ele foi prefeito de Canoas por 2 mandatos e em 2015 foi escolhido o prefeito mais bem avaliado do Rio Grande do Sul. Estou falando de Jairo Jorge, que está em Caxias do Sul e é nosso convidado do quadro Conversando aqui no Jornal de Caxias. Jairo Jorge, bem-vindo a Caxias do Sul e ao nosso jornal. Olá, Márcio. Um prazer enorme estar em Caxias. Então vamos começar falando dos motivos dessa visita. Acredito que 2018, ano eleitoral, os partidos estão se articulando, como recém-filiado ao PDT, isso está visitando os municípios para ver esse esquema de articulação para 2018, é isso? Márcio, o PDT será o primeiro partido a escolher o seu pré-candidato, ou seja, escolher o seu nome para as eleições de 2018. Nós teremos agora, no dia 5 de outubro, a nossa pré-convenção, ou seja, um ano antes da eleição, nós vamos de forma antecipada apresentar o nosso nome à sociedade gaúcha para que possamos percorrer todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, ouvir a população e construir um programa de governo que possa tirar o Rio Grande do Sul dessa crise e levar o Rio Grande do Sul para um novo caminho. Preparatória a esta pré-convenção, o partido, o PDT, decidiu realizar 4 grandes encontros, né, nas 4 maiores cidades. Então nós tivemos em 1º de setembro em Pelotas, depois no dia 15 de setembro em Santa Maria, na semana passada em Passo Fundo e agora aqui em Caxias, na sexta-feira, debate para que possamos efetivamente colher aqui ideias, ouvir, né, e também me apresentar a todos os militantes, mas também à sociedade de Caxias. Falando em se apresentar, um breve currículo do Jairo Jorge, que todo mundo sabe, foi prefeito de Canoas, foi vereador em Canoas, trabalhou também em áreas do Ministério da Educação, participou da implantação de programas importantes, mas atualmente é colega, é jornalista, trabalha em um programa na TV Urbana de Porto Alegre. Como é que é esse trabalho de jornalista, Jairo? Bem, eu acredito que a política não é uma profissão, Márcio. A política é uma função pública, né? Então a minha profissão é jornalista, eu exerço, é uma profissão nobre, né? Uma profissão que cumpre um papel muito importante em informar a população. Eu, né, durante o período que eu estive na prefeitura, obviamente eu não exercia a profissão, mas tão logo eu encerrei, no dia 1º de janeiro, já comecei o meu trabalho e eu tenho hoje um programa, um canal em Porto Alegre, a TV Urbana, um programa de entrevistas com debates de atualidade, um programa, né, de discussão. E faço isso, né, todas as semanas, eu vivo disso, né? Eu optei, né, por não estar em nenhum cargo público, por não ter nenhuma opção, não estar em cargo em comissão. Eu acredito que todos nós, quando ocupamos um cargo público, temos que nos dedicar. A população nos elege para isso. Mas nós temos que ter a nossa profissão, nós temos que viver do nosso trabalho. E eu estou fazendo isso, eu tive a oportunidade de ocupar cargos importantes, eu considero que talvez um dos cargos mais importantes foi no Ministério da Educação. Eu tive a honra de ser secretário executivo, que é o vice-ministro, né? Ocupei interinamente o ministério. E foi um dos criadores do ProUni. Hoje, com certeza, muitos jovens estão nos acompanhando, já se formaram, estão hoje cursando a universidade, graças ao ProUni, e foram quase 2 milhões de jovens no Brasil. Então, me orgulho muito de ter sido um dos criadores do ProUni, também, né, de ter implantado Participou da implantação da Unipampa também? Sim, a Unipampa, a Universidade da Federal da Fronteira Sul, são 2 universidades que foram criadas aqui. E a educação, eu fui também pró-reitor de uma grande universidade, que é a UBRA, né, uma das maiores do Brasil, então eu tive essa vivência na educação e até por isso também eu tenho essa identidade com o PDT, que é o Partido da Educação. Bom, vamos voltar ao assunto então da política. Tu tem uma história de 32 anos no Partido dos Trabalhadores, atualmente no PDT. Eu gostaria que tu falasse, foi um pouco polêmica essa tua saída do Partido dos Trabalhadores e tua ida para o PDT, mas tu inclusive redigiu uma carta, um documento público que explica essa tua saída. Como é que foi isso, Jairo? Foi um divórcio amigável, né? As minhas ideias já não cabiam mais no PT, o PT é um grande partido, tem o seu caminho, eu desejo sucesso ao PT, que se recupere, né, recupere desse momento difícil, mas eu fiz uma escolha para um partido que tem mais identidade com o que eu penso, né? Eu sempre tive uma militância forte na educação, mesmo como jornalista, trabalhei muito com programas educativos, programas para crianças, trabalhei na TV educativa, presidi o canal comunitário de São Paulo, onde nós trabalhamos fortemente programas educativos. Então, a minha, digamos, história, eu trabalhei muito com programas para crianças em São Paulo, quando eu tive a honra de trabalhar lá, vivi lá durante um período. Então, a minha história é uma história muito vocacionada à educação. Por isso, eu escolhi o PDT. E essa identificação com o PDT tem a linha voltada à educação, a gente rememora Leonel Brizola, por exemplo, todo o trabalho dele com a educação, os CIEPs, enfim, tu tem essa ligação?
Eu acho que é o partido, hoje o único partido no país que efetivamente defende, a bandeira é a educação, né? Então essa proximidade, a minha admiração pelo governador Brizola, foi o mais inovador de todos os governadores gaúchos e um homem que sempre acreditou na educação, né? Eu sou o que sou hoje graças à educação. Eu nasci de uma família muito humilde, meus pais são operários, pessoas, né, que estudaram muito pouco, mas meu pai sempre me incentivou muito à educação, a estudar, né? E eu fui o primeiro da minha família a chegar na universidade, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, uma universidade pública, gratuita. Se fosse diferente, eu não teria feito a universidade, não tinha recursos. Então eu dou muito valor à educação, ajudou, abriu portas na minha vida e eu acredito que nós temos que levar isso também para os jovens e para as famílias, né? A educação é o futuro também do Rio Grande do Sul, então nós temos que investir maciçamente na educação, fazer uma segunda revolução educacional no Rio Grande do Sul, porque a primeira quem fez foi o Brizola. Você teve experiência em uma cidade como Canoas, como prefeito de uma cidade de um porte parecido com Caxias do Sul. Tu pega a prefeitura lá em 2009 com uma situação financeira complicada. Como é que tu, depois de 2 mandatos, devolveu a situação como um todo, mas principalmente financeira do município de Canoas? Veja, Márcio, eu peguei uma prefeitura com R$25 mil em caixa, um orçamento de 450 milhões ao ano, mas eu só recebi R$25 mil. Jamais me lamurei, eu jamais ataquei o meu antecessor, né? Eu não olhei para trás, eu olhei para frente, né? Eu acredito nisso. Não adianta tirar pedras em ninguém. Tirar pedra no governador Sartori, o ex-governador Tarso, o ex-governador Rigoto, o ex-governador Ieda. Nós temos que usar as pedras, não contra alguém, mas usar as pedras para construir os alicerces do futuro que a gente deseja. Esse é o pensamento que eu tenho. O povo nos elege para buscar soluções, não para ficar, né, com lamúrias, né? E eu busquei crescer, a cidade cresceu muito, foram 19.808 empresas abertas em 8 anos. Isso gerou um crescimento no ICMS muito considerável, era 3,9% Canoas tinha do ICMS do Rio Grande do Sul, chegamos a 7,09%, quase dobrei. Veja que Caxias, né, enquanto Canoas o ano que vem chegará a 7,09%, Caxias vai chegar a 4,2%, né, e Porto Alegre 8,5%. Quando eu comecei, Caxias tinha um percentual maior do que Canoas. E nós conseguimos fazer Canoas crescer. Deixo um orçamento para o meu sucessor agora de 1,7 bilhão. Veja, eu mais que tripliquei o orçamento da minha cidade. Investi 1,1 bilhão em 835 obras, que é o legado que eu deixei. Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente, não se abater, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter otimismo. E eu acho que este caminho também é para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vive uma crise profunda, séria, mas tem solução. E tu pretende mesmo, então, visitar os 497 municípios do Rio Grande do Sul? Qual é a preparação para uma maratona dessas? Veja, eu já fiz, Márcio, 252 visitas, né? 252 cidades que eu tive a honra já de visitar, de conhecer. Eu estou me aprofundando, eu brinco que estou fazendo um pós-doutorado, né, em Rio Grande, conhecendo as potencialidades, mas também os problemas de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande, muita diversidade, muita, né, riqueza. Nós temos aqui, por exemplo, Caxias do Sul, uma região com grande potencial, né? A colonização italiana nos trouxe um grande legado do cooperativismo, da capacidade de fazer pelas nossas mãos. Eu acho que este empreendedorismo, a marca dessa comunidade, ela tem que estar no nosso DNA. Então, a partir dessa visita, eu tenho, né, conhecido mais profundamente o Estado e estou me preparando efetivamente, né? Eu tenho uma história que me deu muitos elementos, né? A minha vida pública, todos os cargos que eu ocupei, né? Eu me sinto preparado, mas também estou me preparando mais a partir da pré-candidatura e para chegar a todos os municípios e apresentar um programa que seja factível, né? Que possa ser realizado e que possa enfrentar essa crise profunda, né? Quando eu falo que tem soluções, não quero aqui passar, né, aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, a ideia de que essas soluções são fáceis. Não são. Elas são difíceis. Mas é possível já enfrentar essa crise diferente do que o governo atual tem enfrentado, que é procurando o desmonte da máquina pública, tentando fechar setores importantes, aí até mesmo não conseguiu, mas tentou fechar TV, comunicação pública, enfim, serviços importantes para a comunidade. Tem como enfrentar essa crise sem enxugar o Estado dessa maneira? Eu acho que nós temos que reestruturar o Estado, sim, né? A ideia está correta, mas não da forma como está sendo feita.
a forma como está sendo implementada, ela vai nos levar a um caos. Veja que nenhuma fundação foi fechada efetivamente, né? Elas estão, a arrecadação que elas tinham se perdeu e elas só têm gastos, então a situação ela piorou, né? Então nós temos que ter uma reestruturação do Estado, tudo que é hoje estratégico tem que ficar sob o controle do Estado. A gente não elege um governador para ser leiloeiro, nós elegemos um governador para governar, tem que tornar as empresas públicas mais eficientes e tudo aquilo que nós lucrarmos mais com as empresas, que elas têm que ser lucrativas, nós temos que investir na educação. A minha proposta é criar um fundo específico para a educação, para que nós possamos modernizar as escolas, podemos investir na formação dos professores. Não existe serviço público, não existe educação sem professor e professora e não existe segurança sem brigadiano e sem policial civil. Compromisso número 1 de um governador tem que ser pagar integral, pagar na data prazada com os seus servidores. Nós temos que recuperar a máquina pública. E existe sim. Como eu disse, elas não são fáceis as soluções, são difíceis, mas também elas não são simples, elas são complexas. Mas nós temos que buscar soluções inovadoras. Olhar, Márcio, para o que está acontecendo em Santa Catarina, em Pernambuco, em Goiás, no Ceará. Tem muitos estados que fizeram o tema de casa, estão numa situação muito melhor que o Rio Grande e nós temos que aprender com essas experiências e os gaúchos podem sim fazer melhor do que os outros. Nós temos um grande potencial e eu acredito muito na força dos gaúchos. Não seria o modelo do gestor, como está muito em moda, do gestor que simplesmente pensa em cortar, mas também o político tradicional, enfim, seria um meio termo aí, já. Nós temos que, obviamente, né, o Estado tem que se vocacionar para as 3 áreas essenciais, educação, saúde e segurança, são as 3 essenciais, mas tem que promover o desenvolvimento. Nós temos que crescer, não existe outro caminho para o Rio Grande do Sul. Veja, hoje um empreendedor, um empresário que vem de São Paulo, quando ele chega aqui no Rio Grande do Sul, leva 900 dias para abrir uma empresa, um licenciamento ambiental. Em Santa Catarina leva 90. Eu pergunto para o telespectador, ele lá no Mampituba, de que lado ele vai ficar? Vai ficar do lado de Santa Catarina ou do lado do Rio Grande do Sul? Óbvio que é Santa Catarina, é 10 vezes mais rápido que o Rio Grande. Então nós temos que enfrentar, desburocratizar, ser célere, né? Claro, celeridade com responsabilidade, mas nós temos que fazer com que o Rio Grande cresça. E também nós temos que buscar parcerias público-privadas para fazer os investimentos nas estradas, né, em energia, comunicações. O Rio Grande do Sul precisa de uma infraestrutura melhor, porque hoje mesmo a agricultura, veja o dado interessante, para levar um saco de soja de Uruguaiana até o porto do Rio Grande, custa mais caro do que levar este saco de soja, essa saca de soja, até a China. Veja, olha o custo de infraestrutura. Então nós temos que mudar isso, né? Temos que melhorar a infraestrutura do Rio Grande para que a nossa economia possa crescer. E a economia do Rio Grande crescendo, nós vamos também melhorar também o custeio, melhorar os serviços que todos nós desejamos. Temos que crescer. Claro que tem que fazer o tema de casa, tem que reestruturar o Estado, ele tem que ser mais eficiente, tem que reduzir custeio, tudo isso faz parte. Mas não adianta só cortar, nós temos que também crescer. E esta junção de 2 coisas, né? Governos anteriores ou cortaram, né, ou só cresceram. Não adianta, essa fórmula não se combina, né? Não tem sustentabilidade. Nós temos que juntar as 2 coisas para que dê certo. O roteiro agora, Jairo, Caxias, depois quais são outros locais que estão previstos aí? Estaremos aqui na região da Serra, visitando também Farroupilha, outras cidades aqui da Serra, e teremos esse encontro, esse debate, né, em Caxias do Sul, que é, né, muito importante. Nós, na semana que vem, teremos, portanto, no dia 5 de outubro, esta pré-convenção em Porto Alegre, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Teremos a presença do nosso pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, e também do presidente nacional, Carlos Lupe, além, obviamente, dos nossos deputados, o deputado federal Pompeu de Matos, o deputado Afonso Mota e os nossos 7 deputados estaduais. Nós estamos unidos, o PDT, e queremos, né, apresentar esta proposta para o Rio Grande com seriedade, com competência, com humildade, né, e com honestidade. Eu acho que são predicados muito importantes, né? Eu hoje tenho 54 anos, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu tenho a experiência, mas eu tenho também a vitalidade. Às vezes a gente tem experiência, mas não tem mais vitalidade, às vezes a gente tem vitalidade e não tem a experiência. Eu sinto que eu estou no momento, né, na minha vida, que eu posso efetivamente colocar à disposição dos gaúchos. Eu acho que a minha geração não pode cruzar os braços. Nós não podemos olhar essa situação do Estado e simplesmente dizer que não é conosco, né? É verdade que a política hoje vive um momento tão grave. Mas é perigoso, né, esse sentimento de que a política está um momento muito delicado, ruim, para a gente
democracia pelo menos tem que permanecer já. Exatamente, é um momento muito grave, eu vejo pessoas hoje dizendo A gente tão desanimada que daqui a pouco está aceitando qualquer intervenção aí, né? Não existe, o Churchill dizia com muita propriedade que o pior regime é a democracia, só que não se criou nada melhor. É o único regime efetivamente que pode resolver os nossos problemas. Os problemas da democracia se resolvem na democracia. Quando o governo não é bom, existe o voto, a gente muda. Né? E eu acho que nós temos que acreditar sempre que a eleição ela é separar o joio do trigo. O Congresso está lá, é imagem e semelhança da sociedade, nós que votamos. Se nós votamos, nós podemos também votar em outras pessoas, escolher. Tem gente boa em todos os partidos e tem gente ruim em todos os partidos. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Né? O que nós temos que buscar hoje não é mais talvez aquela polarização tanto entre esquerda e direita. Talvez a maior polarização seja hoje entre políticos profissionais e políticos idealistas. A gente tem que buscar aqueles que não transformaram a política em negócio, como os Cunha, os Gedel e tantos outros, mas aqueles que efetivamente fazem a política com idealismo. E tem muita gente idealista, como eu disse, em todos os partidos. Cabe ao eleitor, cabe ao cidadão escolher, usar o seu voto. O voto é uma arma. O que nós não podemos, eu queria colocar um pensamento do Martin Luther King, Márcio, ele dizia que o que incomodava ele não era o grito dos maus, o grito dos corruptos, o grito dos sem caráter. O que incomodava ele era o silêncio dos bons. E as pessoas de bem não podem silenciar nesse momento. Tanta gente hoje está desanimada, mas as pessoas precisam usar o voto como um grito, como uma palavra que efetivamente de mudança para o nosso país, para o nosso estado. Muito bem, quero agradecer muito a tua presença aqui no Jornal de Caxias, Jairo. Colega jornalista Jairo Jorge, um dos fundadores do movimento comunitário, digamos assim, dos canais comunitários no Brasil, e nos honra ter a presença aqui na nossa TV comunitária. É uma honra para mim e desejo muito sucesso aqui ao canal comunitário. Tenho certeza que a TV Caxias é um exemplo, aqui mostra a sua estrutura, Eu fico muito feliz porque eu fui o primeiro canal comunitário do Brasil, tive a honra de presidir, instalar em São Paulo, um gaúcho lá em São Paulo, levando um pouquinho também da experiência, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor e sem dúvida é um dos canais mais bem organizados, não só do estado, mas do Brasil. Parabéns. Muito obrigado e sucesso nessa empreitada, nessa caminhada aí pelos 497 municípios aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. O Jornal de Caxias vai fazer um rápido intervalo e volta já. Depois tem a previsão do tempo.